Oi, nesse vídeo eu vou passar algumas dicas sobre o que observar antes da compra de um terreno. Então, podemos observar aqui um terreno no qual temos alguns fatores importantes para esse terreno, como sistemas de infraestrutura, como redes de luz, de água, pavimentação, ruas de acesso, características relacionadas ao próprio terreno, como as características topográficas, as dimensões desse imóvel, dentre outros. Então, a primeira dica está relacionada com a documentação. A documentação é considerado o ponto de partida para se conhecer e para saber a situação real desse imóvel, através da matrícula do imóvel no cartório de registro de imóveis. Então, essa matrícula ela vai mostrar todo o histórico desse imóvel, ou seja, o que foi feito em termos de compra e venda, quem foram os antigos donos, se houve alguma construção, demolição, outras averbações e a situação regular desse imóvel. A segunda dica é em termos de localização, ou seja, você tem que saber qual a finalidade, qual o objetivo desse imóvel, se é para residência, se é para comércio, tá? Então, a localização é outro ponto importante. As casas para moradia, preferencialmente, elas devem ser, em locais em que tenham áreas mais tranquilas. Os imóveis comerciais, com a finalidade de escritórios, entre outros, é ideal em ruas ou regiões com maior movimento, circulação de pessoas. Mas isso depende, os fatores de localização depende do ponto de vista de cada pessoa. Terceiro ponto importante a ser observado é quanto à topografia desse imóvel, tá? Então, temos aqui uma imagem, um terreno em aclive, um terreno plano, um terreno em declive. Então, o terreno é plano ou tem desnível, tá? Então, quais são o que deve ser observado num terreno, com desnível? Então, o desnível ele é perfeitamente aceitável na maioria dos casos, mas quando ele é muito acentuado, vai ter o quê? Um custo para poder nivelá-lo e pode também aumentar, os custos no processo de construção. Então, os impactos da topografia do lote no projeto está relacionado ao custo, ao tipo de projeto mais adequado, tem que se fazer, elaborar, e estudar um projeto mais adequado para aquele tipo, de declive ou de desnível, o tempo de construção, as formas de uso da casa. Então, tem que fazer um estudo, melhor para poder estar observando ou planejando uma determinada construção num terreno que tem um determinado desnível. Outro item bastante importante que deve ser observado é a largura do terreno, tá? Então, geralmente, as cidades, as grandes cidades, elas tendem a ter terrenos menores, pequenos, mais estreitos. Então, as larguras muito estreitas, elas tendem a dificultar muito o projeto da casa, tá? Mas, como já afirmado, as grandes cidades tendem a ter terrenos cada vez menores devido ao alto custo do metro quadrado. Geralmente, você vai encontrar terrenos com maiores dimensões em pequenas cidades. Então, temos aqui uma imagem no qual mostra a testada. A testada é a mesma frente do lote, que vai influenciar aí no projeto, para poder estar elaborando um determinado projeto para esse terreno. Então, outra dica importante é observar a posição do sol. Então, é importante analisar a posição do terreno em relação ao sol. Então, deve ser feita uma análise no período da manhã e no período da tarde, especialmente quando o sol ele é mais quente. Então, o sol da manhã ele é importante para funções domésticas, como secar roupas.
sol da tarde já tem bastante calor. Então, deve-se observar quais são os ambientes, né, que devem estar expostos, por exemplo, a uma direção no qual vai ter bastante incidência do sol da tarde ou do sol da manhã, tá? Isso daí deve-se estudar, isso daí para poder gerar um maior conforto térmico, né, para os moradores de uma futura residência. Então, o sexto fator importante também é a vizinhança imediata, ou seja, tem que observar o entorno do imóvel, o que tem de imóveis, né, em volta àquele terreno de seu interesse. Tem salão de festas, casa noturna, bar, né, ou terreno baldio, abandonado, dentre outros. Porque isso daí pode estar, né, influenciando em futuras negociações nesse seu imóvel, né? Às vezes a pessoa quer um lugar mais tranquilo, mas ele está num local, né, bastante movimentado, né, ou em um local também bastante perigoso. Então, tudo isso deve estar sendo observado. Outro ponto também bastante importante é a vizinhança próxima. O que é que tem próximo, né, a esse terreno? A movimentação, quais são os tipos de residências ou comércio, se tem escola, se tem hospital, né, se tem supermercado, farmácia, tá? Se é um bairro mais residencial, comercial ou misto, dentre outros fatores. Então, antes da tomada de decisão da compra de um terreno, você tem que fazer comparação de preços, verificar e analisar junto às imobiliárias os valores que estão sendo pedidos por outros terrenos próximos, né, ou naquela região no qual você está interessado em comprar um terreno. E fazer uma determinada comparação de valores para verificar, né, se o preço cobrado ali está sendo justo ou não. Outro ponto importante que deve se observar são as limitações legais, né? Deve observar a legislação do próprio município, no qual impõe determinadas regras para a construção, né, naquele terreno. As regras impostas ao terreno quanto ao tipo de construção, finalidade, tempo para construir, né, regras para a construção e uso, tamanho mínimo para a construção de uma casa, quantidade máxima de pavimentos, se a frente pode ou não ser fechada com muro, os afastamentos, que são os afastamentos laterais, né, frente, fundo, dentre outros. Então, essas legislações estão relacionadas à ocupação e o uso do solo. Deve ser verificado, né, no município no qual está inserido esse terreno. Então, a 10ª dica é relacionada à valorização e investimento, ou seja, você deve avaliar, analisar a possibilidade de valorização do terreno, ou seja, levando em consideração a estrutura do bairro, né, a tendência de crescimento ali da região, a valorização dos imóveis, a localização, a vizinhança, dentre outros fatores. Então, pessoal, se você gostou, não esqueça de deixar um joinha, compartilhar, comentar e ajudar para que o nosso canal cresça. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!